Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso De Bem Comigo. Estou aqui ao lado da doutora Hebe de Moura. Como é que tá, Hebe? Oi, querida, tudo bem? E eu estou ao lado da jornalista Adriana de Castro. É sempre muito bom estar aqui ao lado da Hebe, ao seu lado também. Muito obrigada pela sua companhia. E nesse episódio a gente vai falar sobre relação abusiva. Como a autoestima pode proteger você de uma relação abusiva, um tema que é muito importante. É porque muitas pessoas se deixam levar pelo relacionamento e quando elas percebem que estão no meio de uma relação abusiva, às vezes já é tarde, já deixou rolar muito, fica mais complicado. Quanto mais tempo a relação dura, mais ela se estrutura e mais difícil fica se livrar dela. Então é importante se livrar dela logo no começo. Eu imagino, Hebe, que às vezes também vai ficando complicado porque tem o envolvimento emocional também. E quando tem relacionamento sexual, aí piora mais ainda, porque o relacionamento sexual, ele envolve mais a mulher e ela tem mais dificuldade de sair da relação do que se não tem. Aí, então vamos falar do começo, Hebe. Uma pessoa com autoestima elevada ou... É correto a gente falar autoestima elevada ou autoestima equilibrada? Eu acho que a autoestima pode ser baixa, pode ser alta, mas aí fica esquisito falar autoestima alta, mas ela é alta, é elevada, e pode estar em equilíbrio. O ideal é você ter uma autoestima firme, estruturada, consistente, de tal maneira que por mais que as pessoas façam coisas que possam abalar a sua autoestima, ela permaneça, ela está estruturada, ela segura. É como um banquinho de 3 pernas. Você empurra, ele não cai. Você empurra a pessoa que está sentada nele, ele não cai. Então vamos falar assim, a pessoa conhece uma outra pessoa e aí começa um relacionamento. É bom então começar com o pé atrás? Eu acho que não, eu acho que o que você tem que fazer não é ficar com o pé atrás, é ficar atenta. Porque o que acontece? Como é que eu identifico um relacionamento bom? Eu me sinto bem e sou bem tratada. E a outra pessoa cuida de mim com consideração, carinho e com respeito, principalmente, né? Aí, imagine o seguinte, você entra num relacionamento com uma pessoa que, por coincidência, não é você. Você sabe que não é por acaso que a gente vê na internet gente casando com boneca inflável. É porque a boneca inflável não tem pensamento próprio, é muito fácil de dar certo, né? Pena que ela não interage, mas fora isso... Então, veja, quando uma pessoa discorda, o que ela deveria dizer? Eu entendo o que você disse, de preferência repete o que ela disse, para ver se você entendeu mesmo, para ela escutar, mas eu não concordo por causa disso ou daquilo. Então, eu entendo o que você falou, mas eu discordo do que você falou, tá certo? Aí se a pessoa diz assim, isso que você está falando é uma idiotice, você é uma idiota falando isso. Isso não é um bom tratamento. Ups, isso não é um jeito. Já acende uma luz. Como assim? Quer dizer que eu não tenho o direito de pensar o que eu penso, porque se eu pensar diferente do outro, eu sou idiota? Então aí já começa a ter alguma coisa errada. Então, o que a gente deveria prestar atenção para identificar um relacionamento abusivo? Primeiro, quando o argumento não se contrapõe à ideia, mas à pessoa. Então, assim, não é que eu não concordo com o que você falou por causa disso ou daquilo. Eu não concordo com o que você falou porque você. Aí já não é tão legal. Aí, porque você no sentido depreciativo. Que pode ser, olha, porque você tem essa experiência e eu tenho outra. Ok, isso é válido. Mas porque você, e aí vem uma depreciação, isso é abuso. Isso já é uma coisa que não se deve aceitar. E uma vez eu vi o depoimento de uma mulher que ela disse que ela entrou num relacionamento abusivo e ela nem percebeu, foi exatamente como você falou, que foi se envolvendo com a pessoa e assim, foi logo no início que ele disse assim, você fez isso errado, não limpou direito a casa, se ajoelha e pede perdão. E ela disse, eu me ajoelhei. E ela nem percebeu que aquilo era um absurdo. A gente falou desse caso, é um caso muito triste que tem na internet, de uma moça
que era muito bonita, de boa família, e se interessou por um rapaz que era o mais top popular da escola, e ela disse: como? Não acredito que um cara tão interessante se aproximou de mim. Ou seja, ela começou a se depreciar. Então, nem foi tanto ele que começou a relação abusiva. Ela já abriu num ponto de ela se colocar numa posição inferior. E isso não é legal. Aí, o que acontece? Quando uma pessoa se coloca numa posição de eu não posso viver sem o outro, ela se coloca numa posição de dependência. Tem pessoas que sentem um peso, um desconforto quando alguém fica dessa forma dependente. Então, assim, tudo que ela faz, ela precisa da pessoa, tudo que ela vai fazer, ela precisa da opinião, tudo que ela quer ir, ela precisa da presença, da companhia. Então, causa um certo peso. E tem gente que não gosta disso. Agora, pessoas abusivas, elas gostam. Porque isso faz com que a pessoa fique na mãozinha dela. E quando isso acontece, ela começa a se aproveitar dessa posição de superioridade, de poder, para pisar na outra pessoa e cada vez ficar mais em cima e a outra mais embaixo. Então, isso é um relacionamento abusivo, ela está abusando da necessidade que a outra tem dela. Necessidade essa que normalmente tem algo esquisito por trás. O mais importante, Hebe, então, é a pessoa ter a autoestima firme antes de começar um relacionamento. Exatamente, porque quando você ela vai identificar isso. Quando você tem uma boa autoestima, em primeiro lugar, você não admite um tratamento abaixo do valor. Lembra que a gente já falou isso em alguns programas? Primeiro passo para recuperar a autoestima é você ter clareza do seu próprio valor. O segundo passo é você dar a você um tratamento à altura do valor que você calculou que tem. Então, se você é uma pessoa que tem um grande valor, você merece um tratamento correspondente. Verdade. Então, se a pessoa te trata mal, é mais ou menos assim. Eu brinquei outro dia com a história da echarpe. Se eu tenho uma echarpe que eu comprei num brechó, que eu acho que custou R$3, ah, sujou, pega num saquinho, põe na máquina. Aí alguém diz pra mim, não, essa daí é Louis Vuitton, custa R$6.000 na loja. Opa, já não vou pôr no saquinho, já vou lavar com a mão, com delicadeza. Então assim, quando eu dou valor, eu trato diferente, eu trato bem, eu trato com deferência. Então se a pessoa me trata que nem lixo, algo tá errado. Então, o que acontece com uma pessoa que tem uma autoestima preservada? Uma autoestima boa, firme. Quando o outro trata ela mal, ela fala, opa, não é comigo. Ops, não é comigo. Não é comigo que ele está falando. Deve estar falando com outra pessoa. Comigo não é. Porque euzinho aqui, não sou assim que eu sou tratada, não é assim que eu nasci para ser tratada, não é isso que eu mereço. Então a pessoa é mal educada, a pessoa é grosseira, a pessoa é abusiva, eu não tenho nada a ver com isso não. Tá certo, Hebe. No próximo episódio, vamos falar sobre raiva, o que você acha? Eu acho que é uma boa ideia, porque tá tendo tanto episódio por aí, descrito até na imprensa, de pessoas que estão perdendo a estribeira e agindo de uma forma louca por causa de raiva. E isso tem a ver com autoestima também? Ah, tudo tem a ver com autoestima, né? Se a gente for olhar de verdade, tudo tem a ver com a autoestima. Então, bora com a gente, vamos falar sobre raiva no próximo episódio. Muito obrigada por você estar aqui. Sempre, olha, gente, curte. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de quando vai ser lançado o próximo programa. E se você estiver curtindo o nosso programa, compartilha com quem você gosta. E a gente também tem uma novidade, o livro da doutora Hebe agora está disponível também pela Amazon.com. Isso, é o seguinte... O livro está no Kindle. Se você quiser, você pode pegar o livro no Kindle, que é um livro virtual. Mas eu também coloquei ele no KDP, que é aquele livro que a Amazon imprime. Então, se você entrar na amazon.com.br, você não vai encontrar esse aqui. Você vai encontrar o livro que a minha gráfica que imprimiu. Agora, se você está nos Estados Unidos, se você está na Europa, vai ficar difícil a gente mandar para lá porque é muito caro para você o frete. Então, o que acontece? Você pode entrar na amazon.com,
porque na Amazon.com.br não tem. Você entra na Amazon.com, procura a doutora Hebe de Moura e você vai achar esse livro aqui, que é o livro físico do Kindle. E aí ele tem exatamente a mesma formatação que o livro que a gente manda. A única diferença é que ele não tem a orelha. E ele é feito nos Estados Unidos, você viu, Adriana? Que coisa. Depois a gente mandou uma fotinha mais próxima para você ver. Bacana. Ele é feito, esse aqui foi impresso nos Estados Unidos. Ele veio com essa tarjinha, porque esse aqui eu tirei só um print para mim, para eu ter de lembrança. E a gente vai disponibilizar o link para você também, se você quiser comprar pela Amazon.com. Isso. É isso, até o próximo episódio. Obrigada pela sua presença e até mais. Tchau.